Queridos irmãos e queridas irmãs, eu acredito que cada um de nós já passamos pela situação de procurar um objeto perdido dentro de casa e não encontrar aquele objeto, e aí pedir socorro à mamãe nossa. Mãe, já procurei em todo canto e não consigo encontrar. E a mãe, apenas com um movimento, ela vai lá, enfia a mão atrás de um móvel, abre uma gaveta e puxa aquele objeto para fora e ainda zomba da gente, dizendo: se fosse uma cobra, teria te picado. Então todos nós, meus irmãos, eu dou esse exemplo hoje para dizer que nós somos envolvidos naturalmente de uma cegueira, por vários motivos. E também isso acontece na nossa vida espiritual. Desde o dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore que Deus lhes havia prometido de comer, a humanidade se tornou cega, a humanidade perdeu o seu caminho. Nós tínhamos aquela casa tão bonita que era o Jardim do Éden, que era o paraíso, e fomos expulsos dali. Deus colocou anjos, a gente lê isto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Deus colocou anjos com espadas cintilantes na mão para guardar o caminho do paraíso. Daquele momento em diante, o ser humano podia passar quantas vezes fosse na porta do paraíso, ele não ia enxergar mais. Aquela porta ficou perdida. O pecado impossibilitou o ser humano de enxergar o caminho para o jardim. Perdemos aquela casa que era nossa, o nosso aconchego, o lugar do nosso encontro com Deus, onde Deus passeava conosco todas as tardes. Ele agora ficou perdido por causa do pecado. E outra promessa de Deus era essa: quem comer do fruto da árvore, isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, morrerá. Se comerdes do fruto da árvore, morrereis. Então, o ser humano, além de não enxergar mais o caminho da vida, ficou míope para o caminho do reino, perdeu essa casa, perdeu o jardim. Nós, seres humanos, também nos tornamos mortos, seres envolvidos pela morte. E o que causou toda essa desgraça na criação de Deus? Foi justamente a mentira que a serpente contou. Então são os três caminhos para a gente entender a liturgia da palavra desse domingo. Nós estamos no 5º domingo da Páscoa, comemorando esta passagem com Jesus, e a igreja nos convoca agora a fazer a Páscoa com Cristo. O que significa fazer a Páscoa com Cristo? É encontrar na nossa vida os sinais do Cristo, os sinais da presença do Cristo ressuscitado, e caminhar com esse Cristo. Então a igreja lê hoje para nós o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Jesus está dentro da ceia com os discípulos, é a última ceia, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João. Jesus está ali na última ceia. O João é o único evangelista que registrou toda esta conversa que aconteceu enquanto os discípulos ceavam com o Senhor, no que nós chamamos de a última ceia. E uma das conversas foi essa que Jesus está ensinando. Vocês perderam a casa, mas não fica triste, não fica com o coração perturbado, porque na casa do meu pai tem muita morada, elas estão lá esperando. Deus, ele não desesperou de vocês, só que agora vocês não podem mais enxergar o caminho, porém eu sou capaz de devolver a vocês esta visão. Eu sou o caminho. Então que bonito. Jesus ressuscitado agora é o caminho. Encontrar com esse Cristo, se deixar banhar na luz do Cristo ressuscitado, é encontrar o caminho de volta para a nossa casa. Jesus disse: eu sou a verdade. Ou seja, o diabo, ele é o pai da mentira. Foi ele quem nos desviou do caminho, Quando a gente lê lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o diabo é o sedutor, ou seja, o extraviador, aquele que extravia os filhos do caminho. Mas ele foi agora amordaçado pelo Cristo, ele foi dominado pelo Cristo. Então Cristo é a verdade. E como que o diabo nos atenta na vida? A gente contando mentiras para nós.
Do jeito que ele conseguiu enganar a Eva, do jeito que ele conseguiu enganar o Adão, ele tenta enganar a gente até hoje. Ele tenta enfiar na sua cabeça que o padre não gosta de você, que o seu pai não te ama, que a sua mãe não te ama, que você não foi planejado. O diabo é o pai da mentira. Ele tenta enfiar muita coisa na sua cabeça, ele coloca minhocas na sua cabeça sobre os seus vizinhos, ele coloca coisas na sua vida sobre as pessoas que estão mais próximas de você, para que o amor não reine no seu coração, mas o ciúme, a inveja, a desconfiança, a raiva. Como que o diabo tenta nos seduzir? Mas Jesus está proclamando ali na última ceia: eu sou a verdade. Aproxima de mim, deixa que esta luz que brilha no alto do Ciro Pascal brilhe também no seu coração. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquela morte que foi introduzida na sua vida no dia da desobediência, eu agora estou aniquilando esta morte. Eu posso te devolver a vida. E aí, nesse diálogo, os discípulos vão dizer a verdade, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Então essa é a nossa condição de pecadores, a gente está sempre sem saber, sem enxergar, por isso a gente cai presa das mentiras do diabo. Tantas vezes ele enganou a Eva, o Adão, e ele venceu ali, e ele quer continuar vencendo em nós. Então nós não vamos permitir que isso aconteça. Iluminados agora pelo ressuscitado, nós somos chamados a estar prontos, apostos para resolver qualquer conflito que apareça na nossa vida, na paz, na palavra de Deus, na confiança em Deus e na oração. A primeira leitura mostra para nós um momento assim crítico, na formação das primeiras comunidades, quando apareceu essa crise, quando apareceu esse problema, uma briga entre povos, os gregos, os judeus, estava havendo uma diferença no trato. E que bonito, aqueles apóstolos que fugiram, haviam abandonado Cristo, agora que aprenderam a caminhar com o Cristo ressuscitado, se reuniram em oração para tomar uma decisão. Olha, não fica bem que a gente fique aqui cuidando desses assuntos. Nós temos tarefas mais profundas a cumprir. Nós precisamos cuidar da pregação da palavra e da oração. Vamos eleger pessoas que façam esse trabalho. E a decisão agradou a todo o povo, porque ela brotou de uma ação de filhos de Deus, a ação do Espírito Santo agindo nos filhos de Deus. Ela não brotou do ciúme, da inveja, nem do eu acho, do eu penso e nem do eu entendo. Já a segunda leitura, tirada da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, ela nos faz este convite para que a gente possa construir aqui na terra um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de nos tornarmos oferendas espirituais e agradáveis para Deus. Então vamos pedir que sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado quinto domingo da Páscoa.